Amém, queridos? Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Guilherme abrir ali a Bíblia. Mas antes disso, quem estava aqui quarta-feira passada? Levanta a sua mão. Você que estava aqui quarta-feira passada. Rapaz, tem uma galera maneira aí, né? Glória a Deus. Na semana passada, queridos, baseado numa expressão que Jesus utilizou, se referindo aos seus discípulos, nós falamos aqui um pouquinho sobre uma determinada substância. Alguém lembra que substância foi essa? Quem falou? Isso, Sandra. Pode falar, Sandra. O sal, né? Não foi tu não, né? Tu escutou um anjo falando, né? Falamos um pouquinho sobre o sal, porque Jesus, olhando para os discípulos, ensinando a eles ali naquele monte, né? Chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, Jesus falou, vocês são sal da terra. Quantos lembram disso? E a gente falou aqui, queridos, sobre algumas propriedades, acho que essa é a melhor expressão, né? Falamos aqui sobre algumas propriedades, algumas particularidades dessa substância chamada sal, e a gente pôde entender um pouquinho melhor o porquê que Jesus usou essa expressão se referindo ali aos seus discípulos. Alguém lembra uma dessas propriedades que nós falamos semana passada sobre o sal? Levanta a sua mão. Se você lembra, levanta a mão antes de falar que eu quero ouvir. Ninguém lembra nada? Rapaz. É muito provável, se eu perguntar aqui, o que aconteceu no capítulo de uma determinada novela, há uns 15 dias atrás, você lembra. Os amados que assistem vão lembrar, né? Os que não assistem não vão lembrar mesmo, mas se você assiste, você vai lembrar, né? Porque nós temos uma facilidade de reter coisas que muitas vezes não importam, não interessam muito, né, queridos? Se eu não estou enganado, eu falei aqui pelo menos 5 propriedades, características, particularidades, enfim, a expressão que você quiser usar, sobre o sal. Pelo menos 5. Uma delas, a primeira que eu falei aqui, que o sal antigamente ele era usado como o quê? Dinheiro. Por ser muito valioso, ele era usado como pagamento, e como os irmãos já até sabem, é daí que vem a palavra salário, por causa do sal, que era muito valioso naquela época. Então, é uma propriedade, já aprendemos, ele era valioso. E você aprendeu que por conta disso você também é valioso. Não é verdade? Alguém lembra outra? Pastor, o senhor pediu demais, pastor. O senhor falou que eu ia falar. O sal também era usado como, naquele tempo não tinha geladeira, freezer e essas coisas. Eles usavam o sal também como conservante, para não deixar que as carnes, principalmente, né, apodrecessem. Então a gente aprendeu aqui que como sal da terra, eu não posso, onde tiver esse sal não pode ter nada podre, não pode ter nada estragado, não pode ter nada cheirando mal. A gente aprendeu isso aqui, né? Só estou relembrando a você algumas coisas que a gente aprendeu. Amém? Uma outra coisa que nós aprendemos aqui sobre o sal. O sal, ainda hoje, tá, queridos? Eu confesso para os amados que eu não sabia disso. Ainda hoje ele é utilizado por muitos como material de limpeza. Algumas pessoas utilizam o sal, que é se não estou enganado, cloreto de sódio. Acho que o nome do sal é exatamente esse, quimicamente falando. É muito usado como material de limpeza. Algumas pessoas, até, geralmente banheiros. As pessoas usam muito sal para limpezas de banheiros, por causa das propriedades que ele possui lá. Ok? Ó, já falei 3 propriedades. Assim? E as 2 últimas, pelo menos que eu me lembro aqui, que nós falamos aqui, que o sal ele tem que ser na medida certa, não pode ser nem muito nem pouco. E isso nos lembra equilíbrio. A gente falou muito sobre isso aqui. E para fechar, nós falamos que o sal ele tem que ser, ele faz toda a diferença no alimento. Um alimento muito salgado não dá para comer. E sem sal, você até come, mas fica sem gosto, sem graça, né? Por isso que ninguém é muito chegado à comida de hospital, que é a comida sem sal, né? Então o sal ele faz toda a diferença. Ó, falei 5 aqui, sem pegar cola aqui, viu? 5 propriedades do sal. E nós usamos como base na semana passada o verso 13. Mas hoje, eu não vou usar o verso 13 não. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a partir do verso 14. Mas, Guilherme, antes de botar Mateus 5,14, eu vou pedir para você colocar Efésios 5,8. Porque Mateus 5,14, vocês não precisam, ele vai, isso.
Rapaz, é rápido o negócio, né? Glória a Deus. Porque em Mateus 5,14, eu vou ler Mateus 5,14, que depois a gente vai voltar lá só para você entender. Porque na semana passada nós falamos muito sobre Jesus, dizendo que os discípulos eram sal da terra. Obrigado, meu amado. E a partir do verso 14, né, logo em seguida, ele vai usar uma outra expressão para se referir aos discípulos, só que agora não mais nos chamando de sal da terra. Agora ele vai dizer o seguinte: vocês são luz do mundo. E aí, meditando nisso, eu me lembrei desse verso aí que está em Efésios 5:8, queridos. Você pode até acompanhar comigo ali, porque ele diz assim, olha só, porque no passado, repita comigo, passado, vocês eram trevas, mas agora, repita comigo, agora, esse agora, se eu fosse substituir por um tempo, seria o tempo o quê? Mas no presente, amém? Mas no presente, vou substituir aqui só para você entender, vocês são o quê? O que está dizendo ali? Luz, aonde? No Senhor. E aí tem um ponto, depois ele dá uma orientação, um conselho, vivam como filhos da luz. Queridos, esse versículo, só o versículo já dá uma mensagem sensacional, fantástica, mas bem rapidinho, queridos, olha o que ele começa dizendo assim, porque no passado nós éramos, como está dizendo ali o versículo, né? No passado vocês eram trevas. Então, se no passado nós éramos trevas, significa que hoje nós não somos mais, sim ou não? Então, se no passado nós agíamos como filhos das trevas, mas hoje não somos mais filhos das trevas, então eu entendo que as obras das trevas na nossa vida têm que fazer parte do nosso passado. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio até aí? As obras das trevas nas nossas vidas que nos intitulamos, se somos ou não é uma outra história, mas nos intitulamos filhos da luz. Então as obras das trevas hoje não podem mais fazer parte das nossas, tem que ser coisa de quê? Do passado. Mas vamos ser sinceros, querido. Essa é a realidade da nossa vida. De vez em quando, não cometemos obras que não são da luz, e no reino espiritual, amados, não tem meio termo, não tem meia luz, não tem penumbra. Sabe o que é penumbra? Aquele ambiente assim, nem muito claro, nem muito escuro. No reino espiritual não tem isso. No reino espiritual, ou é trevas, ou é luz, não tem meio termo. Então, não vamos ser sinceros, de vez em quando nós, que nos intitulamos filhos da luz, não cometemos coisas que não são características ou muito compatíveis com coisas do filho da luz. Não é verdade, queridos? Então, vou fazer você chegar a uma conclusão comigo. Então, se eu, que hoje sou filho da luz, de vez em quando cometo algumas coisas que não são próprias de um filho da luz, então se essas obras não são próprias, características parecidas com o filho da luz, essas obras se parecem com os filhos de quem? De onde? Das trevas. De vez em quando nós ainda carregamos em nós algumas características dos filhos das trevas. Queridos, sem querer escandalizar você, tá? Todos nós, por mais santo, por mais espiritual, por mais consagrado que nós sejamos, de vez em quando cometemos algumas coisas que não tem nada a ver com obras da luz. E aí, pastor, como é que a gente faz? Luta contra isso. Por isso que a Bíblia diz que a vida do justo ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E sabe quando é que vai ser esse dia perfeito? Lá na glória. Enquanto estiver aqui, você vai viver, nós vamos viver lutando contra a nossa natureza, lutando contra as nossas tendências. Por isso que o apóstolo Paulo falava o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço.
E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E ele ainda termina dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele fala disso, ele está falando das características humanas mesmo, tá? Que ainda habitava nele, porque ele era humano, assim como todos nós somos. Você está conseguindo entender? Tudo isso está nesse versículo. No passado vocês eram trevas, mas agora, no presente, nós somos luz. Sim ou não? Luz em quem? O versículo fala: mas agora são luz no Senhor. Agora eu e você, nós refletimos, não a nossa luz, porque nós somos como a lua, né? Nós não temos luz própria. A lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. E assim nós, como a lua, também refletimos a luz do sol da justiça. Sim ou não? Então, se nós refletimos a luz do sol da justiça, uma luz que vem dele, no final do versículo ele diz o quê? Vivam como filhos da luz. Ou seja, queridos, as obras das trevas nas nossas vidas têm que fazer parte do passado. Quando por acaso, por acidente, por fraqueza, por falta de vigilância, nós viermos a cometê-las, nós não podemos nos conformar. Você consegue entender, queridos? E é esse estágio, espiritualmente falando, que ele é extremamente perigoso. Que estágio, pastor? Eu vou explicar para você entender. É esse estágio quando nós começamos a dar normalidade a coisas que a Bíblia não dá. Vou usar aqui algo que eu estou lembrando agora, é só 2 milhões de exemplos que a gente podia usar aqui, vou usar esse só para você entender. Falar palavrão é coisa da luz ou das trevas? De onde, igreja? Das trevas. Sim ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que tem um montão de gente no nosso meio que já acha isso normal? Normal. Pastor Jorge, eu particularmente, quando me dá vontade de falar alguma coisa dessa, eu fico chateado. Sabe por que eu fico chateado, queridos? Porque antes de entregar minha vida para Jesus, eu odiava palavrão. Eu nunca gostei de palavrão. Quem me conhece sabe disso. Nunca gostei de palavrão. E agora que eu sou filho da luz, de vez em quando, queridos, acontece algumas coisas, mas que dá vontade. Vem aqui, ó. E se não vigiar, sai mesmo. Vamos ser sinceros. Quem aqui que dá uma topada e dá um aleluia? Quem dá uma topada e dá um glória a Deus? Não é verdade, amados? É quase que automático, né? Sem que a gente perceba, já saiu. Mas aquilo que eu falei para os irmãos, pode acontecer? Claro que pode, queridos. Com qualquer um de nós. O problema é quando nós começamos a nos conformar com isso. O problema é quando começamos a nos acostumar com isso. O problema é quando começamos a normalizar essas coisas. E isso não é obra de filho da luz. Você consegue entender? Mas vamos agora para Mateus capítulo 14, por favor, porque Jesus ensina umas coisas ali muito legais. Eu não vou me alongar, 8h20, o pessoal pode invadir aqui, tá, Michele? Isso, meu amado. 5:14, por favor. Obrigado, Guilherme. Olha o que ele diz ali. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Primeira coisa que eu aprendo quando eu vejo Jesus falando isso para os discípulos é como se ele estivesse dizendo assim: olha só, vocês foram chamados para ser luz no mundo, ou num mundo mergulhado em trevas. É mais ou menos isso que ele estava falando para eles. Olha, vocês foram chamados para ser luz em um mundo mergulhado nas
trevas. E é exatamente isso que hoje nós estamos vivendo, queridos. Você para ler jornal, você para ver uma televisão, até um noticiário, internet. Hoje em dia a coisa está muito complicada. Muito complicada. E aí Jesus vem e fala, vocês são luz. E aí, queridos, assim como o sal, a luz também traz consigo algumas propriedades simples, básicas, que a gente vai falar aqui bem rapidinho, mas só para você entender o que é que Jesus estava falando para aqueles discípulos naquele dia, naquela época, naquele momento, e que hoje fala para mim e para você, porque aquilo que ele falou para aqueles discípulos, nós hoje somos essa continuidade. Então hoje nós também somos chamados para sermos luz. Amém, queridos? E a luz, dentre as suas características, a primeira coisa que eu até anotei aqui, luz, entre outras características, particularidades, luz fala de direção. Como assim, pastor? Vou te explicar. Você está num lugar escuro, totalmente escuro. Raciocina comigo se isso não acontece com você. Você está na sua casa, você conhece os cômodos, você conhece, sabe mais ou menos onde estão os móveis. Aí você está caminhando para um determinado lugar, passando de um cômodo para o outro. No meio desse trajeto acontece o quê? Acaba a luz, fica tudo escuro. Você está na sua casa, você conhece os cômodos, você sabe onde estão determinados móveis, mas não é muito comum acontecer de dar uma joelhada numa mesinha de centro, uma topada na cama. Não é assim? Esses dias eu em casa fiz isso, porque na minha casa a gente apaga a luz e o interruptor fica longe da cama. Aí eu apago a luz e me caminho para a cama. Eu sei mais ou menos onde está, eu vou tateando. Mas um dia desse, confiando na minha direção, no escuro, eu dei uma joelhada na quina da cama. Foi muito legal, querido. Foi bacana pra caramba. Não sei como é que eu não acordei minha benção que estava dormindo, que a cama chegou a balançar. Falei, Jesus, eu ando esse trajeto aqui todo dia, né? Mas por quê? Porque estava escuro. Eu estava sem noção de direção, porque não tinha nada. Se de repente tem um pontinho iluminado, aí o que eu tenho feito agora de vez em quando? Minha esposa nem sabe disso, eu acendo o celular. Como ele fica na cabeceira, aí eu acendo o celular e vou lá apagar a luz, João. Que aí dá tempo de eu chegar e deitar o celular, apaga. E eu não dou mais um bico na cama, igual eu fiz da outra vez, né? Que aí eu tenho alguma base, algum parâmetro para me direcionar, que eu vou me guiando pela luz do celular, eu sei que ele está na cabeceira, eu dou a voltinha na cama e deito tranquilinho. Porque eu tenho alguém ou algo para me dar o quê? Direção. Jesus tem nos chamado para isso. Você sabia disso, queridos? Tudo escuro, você acende uma luzinha, já é o suficiente para te orientar. Inclusive, uma vez eu li um médico falando sobre isso. Inclusive, isso é até uma orientação que alguns dão quando entra inseto no ouvido da criança, no ouvido até de adulto mesmo. Logo assim que entra. O que eles orientam você a fazer? Vai para um lugar totalmente escuro e acende uma luz no ouvido. Porque o inseto vai buscar a luz, ele sai. Nem sempre funciona, porque dependendo do ouvido do menino, se estiver cheio de cera, filho, ele vai ficar grudado lá, não vai sair minha mulher. Mas, por quê? Porque ele vem orientado pela luz. Jesus tem nos chamado para fazermos isso, queridos, para sermos direção. Quantas pessoas, não vou usar assim, quantas que dá a impressão de muitas, né? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém meio perdido, meio desorientado, sem rumo, não sabe de onde está vindo, não sabe para onde está indo. Você não conhece alguém assim? Precisa de quê? De que alguém dê o que a ele? Direção. Alguém dê um rumo, uma orientação. E Jesus espera que quem faça isso? Fala assim, eu, pastor. Pode falar, não precisa ficar com medo, não. É com você mesmo. Você está conseguindo entender? Isso que eu aprendo aqui. Vamos seguir aqui, porque tem outras coisas aqui muito legais, queridos. Ele diz assim, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não tem como, né? Principalmente de noite, a cidade fica toda iluminadinha, não dá para esconder. O que eu aprendo aqui? Que quando nós somos luz, não dá para se esconder por muito tempo. Pode ter certeza, querido, se você é luz de verdade no Senhor, você vai chegar num determinado lugar onde ninguém te conhece. Você fica na sua. Mas daqui a pouquinho alguém vai chegar perto de você e vai fazer a seguinte pergunta. Você é crente? Ou então, tu é da igreja?
sem que você fale absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu uma vez fui fazer um serviço aqui em Botafogo, na porta de uma churrascaria, no final de ano. O cara ofereceu um cascadozinho para ganhar um negocinho, eu fui lá, né? Aí ele falou assim, Jorge, o uniforme que a gente vai usar aqui é calça jeans e blusa branca. Tem que ser uma blusa branca lisa, não pode ter nenhum desenho, nada, tem que ser toda lisa. Falei, tranquilo, nem tinha, tive que providenciar a blusa no dia e tal. Até minha sogra que providenciou para mim, botei a blusa e tal, roupa, calça e fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, tinha a maior galera, porque eles precisavam de mais de 10 pessoas para trabalhar na porta lá, ajudando no trânsito, a conduzir os convidados, enfim. Aí quando eu cheguei, o camarada estava separando o pessoal, botando em determinados setores. Aí ele foi separando e tal. Aí quando eu cheguei, ele me olhou assim e falou assim, você, vou botar você ali com eles. Porque eles não são crentes não, mas eles estão mais tranquilos. E como você é crente, eu vou botar você junto com eles. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele cara não me conhecia. Na hora que ele falou, como ele estava meio ocupado, eu não quis perguntar. Aí eu fui para o setor onde ele me orientou, fiquei lá e tal. Depois ele veio ver se estava tudo certinho. Eu perguntei para ele, falei, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou que ia me botar aqui no setor aqui com a galera? Porque você disse que você me botou aqui porque eu sou crente. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você não é? Eu falei, sou. Mas quem falou para você que eu sou crente? Sabe o que ele falou para mim? Cara, não sei. Eu olhei para você e na hora eu percebi que você era crente. Queridos, estava todo mundo igual. Todo mundo de calça jeans, todo mundo de blusa branca. Eu nunca mais esqueci aquilo. Eu falei, Jesus, como é que aquele cara descobriu? Sabe por quê, queridos? Porque quando você é luz, ainda que você queira, você não consegue ficar oculto por muito tempo. Você consegue entender? As pessoas vão perceber, queridos. Ainda que você não fale nada, ainda que você não ande com uma Bíblia embaixo do braço, ainda que você não use o famoso evangeliquez, né? Ainda que você não queira dar uma de santarrão ou coisa parecida, as pessoas vão perceber, porque vão ver em mim, em você, a luz. Porque é assim que tem que ser. Ainda que as pessoas não percebam de imediato, porque aquele camarada me assustou, porque ele percebeu em questão de minutos. Mas ainda que as pessoas não percebam em questão de minutos, você passar alguns dias, elas vão perceber. Ou pelo menos, devem perceber. Você consegue entender? Lá onde eu moro, no condomínio que eu moro, eu não falei para ninguém que eu sou crente. Nem que eu sou pastor. Mas eles vão descobrindo. Até porque na escola do meu filho tem uns que moram lá, que estudam com o Vitor. Esses dias eu estive lá falando para a galera, né, para os alunos. Eles vão acabar descobrindo. Você está conseguindo entender? É assim que tem que ser na minha vida e na tua vida. A luz de Jesus tem que resplandecer em mim e em você de forma natural. Eu não preciso estar me autodenominando crente, cristão, evangélico, seja lá o que for. As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver a luz de Jesus na minha vida. É assim que funciona. Ou pelo menos é assim que deve funcionar. Você consegue entender? Vamos seguir aqui, queridos, porque tem mais umas coisas aqui muito legais. Agora, a luz também traz consigo uma particularidade que não é muito legal. Que isso, pastor? Eu vou explicar. Quer ver como é que você vai entender? Imagina aqui comigo a cena para você entender o que Deus está falando com a gente. Você está numa guerra. O pelotão inimigo está a alguns quilômetros não, alguns metros de distância de você. Numa mata, uma mata fechada, tudo escuro, de noite. Aí o que acontece? No seu pelotão, no seu grupo de soldados, um soldado acha que o ambiente está muito escuro. Aí ele pega um chaveirinho, que tinha uma lanterna minúscula no chaveiro. E ele faz o que com essa lanterna? Acende a lanterna. Ainda que você não entenda nada de guerra, mas eu sei que você vai entender.
que vai acontecer com o pelotão desse soldado que acendeu essa lanterninha? Hã? Ficou vulnerável. Pior que isso. O que o pelotão inimigo vai fazer? Queridos, um negocinho assim, uma ponta de cigarro, numa guerra, você mata um pelotão inteiro. Porque por causa daquela ponta de cigarro, ou por causa daquela lanterninha que eu usei como exemplo aqui, você faz com que o seu inimigo lá longe veja a tua posição, sabe onde você está. E por conta daquela luzinha que você acendeu, você se tornou um alvo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, não é para te assustar não, mas fique tranquilo. Se você tem sido alvo do nosso adversário, muito provavelmente é porque a sua luz está brilhando. Crente que não reflete, que não brilha a luz de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo não se preocupa com um crente desse. Porque não dá trabalho para ele. Você está conseguindo compreender? Então, de repente, querido, você está, pastor, olha, é assim que acontece. Pastor, eu comecei a ler a Bíblia, ler mais a Bíblia, pastor. Pastor, o negócio piorou lá em casa, pastor. Pastor, comecei a orar mais, pastor. O negócio está esquisito. Estou buscando me aproximar mais de Deus, estou querendo ter uma vida mais consagrada, pastor, e as lutas estão aumentando. É exatamente assim que acontece, porque é sinal que a tua luz está brilhando, querido. Crente que a luz não brilha, ele não é alvo. Ele não é visto. Ele não é nem notado pelo inimigo. Porque não incomoda. Conhece aquele velho ditado, né? Árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra? É mais ou menos assim. Se você tem sofrido lutas, perseguições, ataques, muito provavelmente é porque você tem brilhado, resplandecido a luz de Jesus. E isso atrai a atenção do nosso inimigo. Amém, queridos? Vamos seguir aqui o verso 15. Pode botar o 15, por favor, Guilherme, porque no 15 ele diz assim: não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas olha só que expressão legal que está ali, para colocá-la debaixo de um cesto, mas para colocá-la onde? Num lugar adequado. Quando você chega num cômodo, você está construindo uma casa, você construir um cômodo e tal, e você tem que botar uma luz naquele cômodo ali. Suponhamos que você só possa colocar uma lâmpada naquele cômodo. Onde é que você vai colocá-la? Diga, Davidson. Na sala. Show de bola. Então a sala, você chegou na sala. Tem que colocar uma lâmpada nessa sala. Em que local nessa sala você colocaria a lâmpada, Davidson? Aonde? Onde é que você coloca geralmente uma lâmpada? Alguém coloca a lâmpada no chão? Não, pastor, eu vou instalar uma lâmpada aqui no chão. A não ser quando o camarada, né, luz de piscina, ou, né, vai fazer um caminho, enfim. Tem uns caras que gostam desse negócio, né? Mas, na grande maioria, a lâmpada você coloca onde? No teto. E coloca no teto aonde? No centro. Como disse meu arquiteto ali. O Davidson que é o dono dessa luz, né? Colocar ela aqui no centro. Querido, olha para mim. O dono da luz que somos nós. Ele não quer só que nós estejamos com a nossa luz acesa. Mas Ele quer nos colocar no lugar certo. No lugar adequado. Por isso que você precisa sempre falar: Senhor, me coloca
não aonde eu quero ficar. Porque a lâmpada tem vontade? Se você quer colocar a lâmpada no teto, a lâmpada fala assim para você, eu quero ficar na parede. A lâmpada faz isso? Não faz. Porque você é o dono da lâmpada, você vai colocar ela onde você quiser. E obviamente, como fez o meu amigo Davidson, você vai colocar no melhor lugar. No lugar adequado, no lugar onde ela vai ser mais útil. No lugar onde ela vai ter mais utilidade, no lugar, como diz o próprio versículo, no lugar adequado. Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui, queridos? Que nós, não basta só sermos luz. Não basta só sermos luz e estarmos acesos. Que é o que ele falou aqui. Não adianta você pegar uma luz, acender e colocar ela onde? Alguém acende uma luz embaixo da cama? A não ser quando você vai procurar alguma coisa, né? Ninguém faz isso. Então não basta só ser luz, não basta só estar aceso. Tem que estar aonde? No lugar correto, no lugar certo. Peça a Deus, querido. Peça a Deus para que Ele sempre coloque você no lugar certo. Sabe qual é o grande problema desse lugar? É que nem sempre é o lugar que nós queremos estar. Às vezes, amado, já aconteceu comigo, eu creio que já deve ter acontecido com você. Você vai estar em lugares que você não quer estar, mas que Deus fala, fica aí. Fica aí. É aí que no momento eu quero você. É aí que no tempo certo você vai brilhar. Você consegue entender? É assim que funciona. Precisamos estar nos lugares onde Deus quer que nós estejamos. Às vezes em lugares nada agradáveis, nada prazerosos. Mas é ali que Ele quer você. É ali que Ele vai te usar, é ali que você vai brilhar. É assim que funciona. É isso que eu aprendo aqui. E Ele ainda diz mais. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado. Onde faz o quê, queridos? O próprio versículo diz. Onde ela ilumina bem a todos que estão aonde? Na casa. Agora olha para mim. Acompanha, hein? Não basta só ser luz. Não basta só estar aceso. Não basta só estar no lugar adequado. É necessário iluminar os que estão à nossa volta. Sabe o que Jesus está ensinando aqui, queridos? Jesus está dizendo o seguinte, olha só, a minha luz em vocês, não vai brilhar só em vocês, não. Ela tem que alcançar aqueles que estão ao seu redor. E aí eu te faço duas perguntas básicas, rápidas, para você pensar, sem precisar me responder. Primeira delas, primeira pergunta. Você tem refletido a luz de Jesus? Segunda pergunta. Essa luz tem iluminado aqueles que estão ao seu redor? Porque é isso que ele fala aqui. Você está conseguindo entender? Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo aqui, queridos? Olha só. Em muitos casos, por tua causa, as pessoas que estiverem à sua volta também serão o quê? Abençoadas. Já sabia disso? A Bíblia conta a história de um camarada chamado Jacó, que eu não tenho tempo aqui de contar toda a história dele, mas fato é que Jacó fez um esquema lá, né, com o pai, melhor dizendo, com a mãe, na verdade. Ele enganou o pai, foi abençoado no lugar do irmão, teve que fugir para a casa de um tio chamado Labão, que é mais lambão do que Labão, na verdade, esse tio, só misericórdia na vida desse tio, e Jacó foi para lá e ficou lá um tempo com ele e tal, enfim, passou anos lá com ele, até que um dia, depois de anos, Jacó falou assim para ele, Labão, vou embora, tenho que voltar para minha casa. Estou resumindo, bem resumidíssima a história. Aí, Labão fala, sabe o que para Jacó? Vai embora não, cara, vou traduzir só para você entender. Labão fala assim, não vai não, cara, porque desde que você chegou na minha casa, por tua causa eu tenho desfrutado das bênçãos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Labão entendeu que por causa da presença de Jacó na casa dele, Deus estava abençoando, não só a vida de Jacó, como abençoando a casa de Labão.
Você sabe o que é isso? Alguém falar para você, olha só, fica aqui porque, cara, quando você está perto, eu sou abençoado. Você tem a bênção de Deus na tua vida por conta disso. Eu quero você perto de mim porque eu também sou abençoado. Você consegue entender? É isso que ele está falando aqui. A luz, queridos, a tua luz tem que iluminar aqueles que estão à sua volta, ao seu redor. Tem sido assim na sua vida? A luz de Jesus tem iluminado os seus amigos na faculdade? A luz de Jesus tem iluminado os seus colegas de trabalho? Sim ou não? Pensa aí. A luz de Jesus tem iluminado a tua família, os parentes. Por favor, verso 15, meu querido. Perdão, pode pular para o 16. Isso. O que ele diz no 16? Já estou terminando, tá? Assim, brilhe também a luz de vocês. Olha para mim. Fomos chamados para sermos brilhantes. Em tudo que fizermos, se fizermos na direção de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, você pode ter certeza que o resultado vai ser brilhante. Começou a namorar na direção de Deus, de acordo com os parâmetros. Não estou falando de perfeição não, tá, queridos? Não estou falando para anjos, estou falando para seres humanos. Amém? Não posso entrar mais no assunto, que o auditório é muito misturado, então não dá. Mas enfim, vocês estão me entendendo. Mas procurou fazer as coisas certinhas. O resultado vai ser brilhante. Quer ser aprovado numa prova, no concurso público, seja lá o que for, né? Se esforça, estuda, dá de tudo, tal, e fala, Senhor, estou tentando, estou fazendo a minha parte. Pá. Há uma grande, imensa, enorme probabilidade do resultado ser brilhante. Você está conseguindo entender? Isso que ele está falando aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos outros. Mais uma vez, queridos. Brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos outros. Aprenda uma coisa que eu vi uma vez um pastor falar, achei muito interessante e é fato. Sabe por que Jesus quer que a gente brilhe? Porque nós somos a propaganda dele, sabia disso? Nós somos a propaganda. Nós é que fazemos propaganda do Evangelho. Alguém vai querer um evangelho, um camarada todo derrotado, o cara vai falar de Jesus, a vida toda destruída. Um camarada com o casamento todo arrebentado. Alguém vai parar para ouvir esse camarada pregar sobre casamento? Sejamos sinceros. Camarada com a família toda bagunçada, os filhos para cada um para um lado e tal. Alguém vai parar para ouvir esse camarada pregar sobre criação de filhos, educação de filhos? Porque nós somos a propaganda, queridos. Então por isso que ele diz aqui, a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Queridos, olha aqui para mim, porque isso aqui é muito sério. Fomos chamados para brilhar. Sim ou não? Mas brilhar como? Pastor, como é que é esse negócio? Como é que eu vou brilhar? Se eu sou luz do mundo, como é que a luz de Jesus pode resplandecer na minha vida? O que os irmãos acham? De que forma? Ele fala aqui, porque ele diz, ó, para que vejam as vossas, ou as boas, está ali no texto, olha lá, para que vejam as boas
obras. Se eu pudesse usar uma expressão para substituir essa palavra obras, que expressão eu poderia utilizar? Para que vejam as suas, diga Pedro, atitudes. Para que vejam o seu procedimento. Para que vejam o seu testemunho. Para que vejam a sua vida. É isso que ele está falando aqui. As pessoas têm que ver Jesus, têm que ver a luz de Jesus em vocês, através do testemunho de vocês, através do procedimento de vocês, através das atitudes de vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos seguir, queridos, porque a gente já estou terminando, faltam 10 minutos ainda. Assim brilhe também brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam, olha como é que nós temos, a Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. Para que vejam, não se engane, você é observado sem saber, tá? Sem saber, as pessoas te observam. Para que vejam as boas obras que vocês fazem. E fazem o quê? E glorifiquem. Olha só que coisa legal, queridos. As pessoas nos observam e observam atentamente e vão ficar de olho mesmo, queridos, para ver qual é o nosso procedimento, quais são as nossas atitudes, se as nossas atitudes condizem com o começo da mensagem. Lembra que eu falei aqui? Se as nossas obras são condizentes com aquele que se autodeclara filho da luz. Então, as pessoas vão te observar. Você é observado. Você pode pensar até que não é, mas você é. A não ser que você não diga que é crente ou cristão e ninguém saiba. Porque tem uns camaradas aí que ninguém sabe. Não sei como é que o cara consegue, mas... Quer dizer, até sei sim. Mas enfim. As pessoas nos observam, elas olham, veem o que nós fazemos. Agora olha só o final, queridos. O finalzinho ele diz assim: para que vejam... Cadê? Aqui. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e façam o quê? Glorifiquem a quem, igreja? A quem? Você consegue entender como é que, ainda que nós sejamos brilhantes, não tem nada a ver com a gente. A glória não é para a gente. Efésios, que a gente deu aqui, Efésios 5:8, ele diz o quê? Porque outrora ou em outro tempo vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. A luz não é nossa, a luz é dele. E aqui no final ele fala, para que as pessoas olhando vejam as vossas boas obras, vejam vocês brilhando, vejam vocês testemunhando. E aí, mesmo assim, não glorifiquem a vocês, porque tem gente que quer ser glorificado. O camarada faz para que as pessoas glorifiquem a ele. Não, irmão, eu sou crente, irmão, eu sou crente mesmo, sou crente bom, irmão, crentão mesmo. Sou igual a esses camaradas aí, não. Você percebe nitidamente que o camarada quer a glória para quem? Ele quer para ele, né? Glória é meu nome, louvado seja meu nome. Falta pouco ele fala isso, não é assim, queridos? Aqui é o que ele está dizendo, olha só, para que as pessoas vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Queridos, para que a gente entenda o que Deus está falando com a gente nessa noite, para que a gente saia daqui pensando nisso, nós temos agido como filhos da luz? Nosso testemunho, nossas atitudes, nosso procedimento. Sabe o que acontece, queridos? Eu já falei isso aqui uma vez, vou só relembrar você. Pecado não está na ordem do relativo. Pecado está na ordem do absoluto. O que é isso? Não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado é pecado. Ponto.
Agora é óbvio que existem pecados cujas como é que eu vou dizer para você? Obrigado, Michele. As consequências, elas são mais graves. Então isso que de repente diferencia um pecado do outro, mas ainda assim todos são pecado. Não tem pecadinho e não tem pecadão. Mas sabe o que tem acontecido com a gente, queridos? Nós estamos deixando passar as coisas pequenas. Sabe aquele negocinho assim, pequenininho? Você roubar R$1 e roubar 1 milhão, qual é a diferença? Qual é a diferença? Nenhuma. É roubo da mesma forma. Pecado é assim. Só que nós estamos deixando passar R$1. Um negocinho assim, pastor. E muitas vezes ainda usamos a seguinte expressão. Você já ouviu isso? Pastor, todo mundo faz. Queridos, eu vou contar um negócio aqui para os irmãos, para a gente fechar um testemunho que aconteceu lá em casa, há bem pouco tempo atrás. Um camarada, um amigo nosso, chegou para a gente e falou assim: Jorginho, tem um negócio aí legal, cara. IPTV, quem aqui já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar de IPTV? IPTV, o que é isso? Queridos, o camarada libera uma senha para você, você paga uma mensalidadezinha, o camarada libera uma senha para você, você baixa um programa ou no seu celular ou na sua televisão, um programa de IPTV, e você acessa algumas coisas, queridos. Não vou nem dizer valor, que eu acho que não tem necessidade, também não vou dizer de onde veio, mas enfim. Eu inocente, Deus sabe que é verdade, queridos. Eu nem maldei. Fiz um negócio, João. Aí o cara mandou tudo direitinho, cara. O cara mandou CNPJ, mandou a senha, falou o programa que eu tinha que baixar. Fiz tudo direitinho. Querido, baixei o programa. Aí ele pede para botar uma senha, eu botei a senha. Queridos, abriu na minha casa tudo que é canal que você pode imaginar. Os canais fechados? Todos. Globoplay? Tudo. Netflix? Tudo. Tudo. Falei, rapaz, que benção, hein? Deixei o negócio lá em casa. Daqui a pouco Deus começou a me incomodar. Como é que você paga o valor que você está pagando, que era um valor bem baixo? Você tem todos esses negócios aí liberados. Não tem coisa errada nisso aí? Queridos, muito provavelmente alguns dos que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou falando e utilizam. Eu não consegui mais. Ainda digo mais para os amados. Tem alguns programas, tem um que minha esposa gosta muito, que eu gosto também, mas ela gosta mais do que nós, que é Chicago Fire. Quem aqui já assistiu Chicago Fire? É muito legal. A gente gosta muito. Em casa a gente assiste direto. Minha esposa gostava muito. Falei, filha, eu vou ter que tirar. Porque Deus está me incomodando. E depois eu fui ver na internet, fui dar uma pesquisada e os caras rasgando, falando, gente, isso é ilegal. Isso é ilegal. Por que eu estou falando isso para você? Olha para mim, eu estou falando de mim. Não estou falando que você que utiliza, porque eu sei que alguns dos que estão aqui me assistindo utilizam. Estou falando que você tem que tirar da tua casa, não. Estou falando que Deus falou comigo, na minha casa, para a minha família. Eu tirei. Depois a gente assinou um outro serviço lá, com tudo direitinho, com tudo certinho. O valor é inclusive maior. Eu estou falando para você o que Deus falou comigo. Se você tem gato na luz da tua casa e está tudo certo, não se incomoda, isso é você com Deus. Você está conseguindo entender? É isso que eu aprendo aqui, ó. Amém, igreja?
Você tem andado, agido, procedido como filho da luz? A luz de Jesus que brilha em você tem brilhado nos que estão à sua volta? E as tuas obras? Porque no finalzinho do versículo ele diz o que, ó? 19, eu tenho 1 minuto, né? As obras que vocês fazem, olha lá, lê para mim ali. Vou aproveitar o pessoal do louvor que está aqui para me ajudar. Pedrinho, lê ali para gente. As obras que vocês fazem e... glorifiquem o Pai de vocês. glorifiquem. Agora olha para mim, queridos. Se as obras que eu faço, elas não glorificam a Deus, se elas não glorificam, elas fazem o quê? Ou as minhas obras glorificam a Deus, ou as minhas obras envergonham a Deus. Que você saia daqui nessa noite pensando nisso: Senhor, as minhas obras têm glorificado ou têm envergonhado e escandalizado o teu nome? Tenho agido como filho da luz?